Então vamos lá, sejam bem-vindos e vamos estudar. Bem, a semana passada nós avaliamos o automatismo corporal, o estabelecimento das reações automáticas, tanto no corpo físico quanto no corpo espiritual. E hoje nós vamos falar um pouco de células do corpo físico que se especializaram formando tecidos e órgãos com funções diferentes. Se houver tempo, não é um capítulo longo, nós vamos entrar no capítulo do sexo e evolução, dando início hoje aos nossos estudos. Então nós estamos no 5º capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, as células e o corpo espiritual. O que é que nós vimos anteriormente? Para quem está ausente alguns dias, né? Nós tivemos a oportunidade de apresentar a vocês, há 2 aulas atrás, a evolução biológica, dentro da escala biológica, saindo os seres da água, os seres unicelulares, criando corpos pluricelulares, passando pela terra, alcançando o céu, chegando então à espécie humana. Nós tivemos muitos anos, milhares de anos que foram gastos nessa espiral evolutiva. E há mais ou menos 300 mil anos, aparece o homem na face da Terra. E André Luiz, no capítulo seguinte, após essa apresentação e essa conexão, dizendo que surgimos do reino primitivo até o estágio hominal e que vamos evoluir até o estado angélico, ele entra então no automatismo biológico e agora nas células. Princípios inteligentes rudimentares. Com o transcurso dos evos, das eras, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que a senhoreia, depois do berço e depois do túmulo. Isso é uma característica marcante, uma expressão marcante nos últimos capítulos, que ele alerta que nós fazemos a evolução na Terra, mas também fazemos a evolução no plano espiritual. Animáculos infinitesimais, ou seja, células, que se revelam domesticados e hordeiros na colmeia orgânica, assumem formas diferentes segundo a posição e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Então, o que ele quer dizer aqui? Nós começamos com seres unicelulares. Nós começamos na ameba, nas bactérias, começamos no vírus, depois passamos para as bactérias, para as algas, né? E esses seres unicelulares são considerados pequenos animais, infinitamente pequenos. E esses animais foram domesticados, porque a partir de uma célula nós demos origem a 2, a 3, a milhões de células num só organismo. Só que essas células foram se especializando para disciplinar, por exemplo, a distribuição dos nutrientes a toda essa estrutura que agora era mais complexa. Porque é muito fácil alimentar um ser, por exemplo, que é unicelular. Entra por um lado o alimento, percorre todo aquele corpo minúsculo e sai pelo outro, certo? Muito simples, mas à medida que eu vou colocando camadas de células semelhante a uma parede cheia de tijolos, se a primeira embaixo recebe o alimento, como é que a outra de cima vai ter acesso ao mesmo tipo de alimentação? Então nós tivemos que criar mecanismos de distribuição do alimento para todo esse grupo celular, semelhante de uma colmeia, que trabalha agora como uma colmeia, todas com o mesmo propósito, o mesmo objetivo: auxiliar o desenvolvimento do princípio inteligente. Então nós tivemos a especialização do sistema circulatório para distribuir o sangue, que é o fluido que leva os nutrientes. Nós temos resquícios do sangue lá no início,
Quando nós falamos do átomo de clorofila, nós falamos da clorofila, depois do átomo de magnésio, nós falamos do cobre, nós falamos do ferro e demos a origem à hemoglobina nos capítulos anteriores, quando ele citava essas moléculas. E aí nós tivemos células especializadas formando vasos que distribuem o sangue, células que recolhem o fluido que sobra através do sistema linfático. Mas para bombear esse líquido pelo sistema circulatório, precisamos desenvolver células especializadas em contração. Daí surgiu o tecido cardíaco. Então esses pequenos animais, essas pequenas células, que se eu analisar uma única, ela tem a sua autonomia, mas ela não trabalha sozinha, ela trabalha em harmonia com o grupo, executando a função para a qual ela se destinou, para a qual ela se diferenciou. Então nós temos aqui diferentes tipos de células, todas aglomeradas, como se fossem uma parede de tijolos perfeitamente distribuídas. Células cardíacas que têm características totalmente diversas dessas outras que nós apresentamos aqui. Cada uma tem uma forma, mas alguns elementos são básicos. Núcleo, citoplasma, estruturas internas, praticamente são pertencentes a todas elas, com raras exceções. São cenocitos ou micro-organismos que podem viver livremente como autozitos ou como parasitos. Então, cenocitos são aqueles animais que vivem, por exemplo, da eliminação de resíduos de outros. Na figura nós temos um leão marinho, mas isso também acontece com o tubarão. A rêmora é um animal que depende de um outro para manter a sua vida. E ainda são, muitas vezes, os parasitos, eles como algum, por exemplo, erva de passarinho, quem conhece? São algumas ervas que o passarinho come e ele defeca a semente em cima das árvores. E essas ervas, elas se desenvolvem em cima das árvores e acabam matando as árvores. Normalmente são uns cipózinhos pequenos, uns galinhos amarelos que cobrem a árvore. É bonito de se ver, mas logo em seguida tudo seca, inclusive a árvore, e ela acaba morrendo. Então as células, elas podem depender de outras, como elas podem funcionar automaticamente. Tá? Vai lá. Volta um pouquinho só. Isso, tá? Parasitos, continuando. Sincícios ou massa de células que se fundem para a execução de uma atividade particular, como por exemplo, na musculatura cardíaca ou na camada epitelial que compõe a parte externa da placenta, com a ação histolítica sobre a estrutura da organização materna. O que é a ação histolítica? Histólise é tudo que você leva uma quebra. Então, quando você tem na placenta, você tem uma ação do feto, das questões fetais sobre a questão materna. O feto rouba tudo da mãe, rouba oxigênio, rouba alimento. No útero materno, ele desenvolve uma estrutura corporal que é capaz de roubar da mãe. Então, a mãe fica sem nutrientes, muitas vezes, a mãe fica sem oxigênio, principalmente no final da gravidez, e a mãe fica feliz, morre de felicidade, né? A gente já começa a tirar da nossa mãe já da barriga, né? Quando ele fala em sincício, o que é um sincício? Sincício é uma união de células que, apesar de ter a sua membrana, a sua individualização, elas se comunicam por pequenos canalículos, de tal forma que o que acontece nessa primeira célula, por exemplo, se ela produz essas moléculas que eu representei aqui em vermelho, essas moléculas vão passar para a seguinte, vão passar para a terceira. Então, se isso aqui é um estímulo, se a primeira foi estimulada, por exemplo, todas as outras o serão, sem precisar de receber diretamente o estímulo. Indiretamente isso acontece. Então nós observamos que podem ser células que vivem isoladas, células que vivem em comunhão, células que vivem como parasitas, células que vivem numa colmeia, todas associadas, e o que acontece com uma automaticamente se reproduz em todas. Ou ainda células anastomosadas, que também representam um sincício, e aqui está um exemplo de anastomose, como as que coordenam a formação dos tecidos conjuntivos, que é tecidos que fazem parte da pele. Células em grupos coloniais, com movimentos perfeitamente coordenados, quais as que se mostram nos volvocídeos.
tá? Então, os vovocídeos, volta um pouquinho, por favor, é essa estrutura que nessa figura, se vocês olharem atentamente, ela está cheia de flagelos. Esses flagelos coordenados promovem a movimentação desse organismo pequenininho. E quando é que nós temos, vamos dizer assim, flagelos ou cílios coordenados? Por exemplo, quando nós vamos fazer a limpeza do tubo gastrointestinal, quando nós vamos fazer a limpeza do epitélio, né, do tecido pulmonar, que normalmente tira o que é excesso de secreção e devolve para a garganta, a gente deglute uma certa secreção para fazer a limpeza do sistema. Porque a gente está respirando o ar está cheio de partículas, de bactérias, de vírus, isso gruda nas vias respiratórias e ali tem um muco se revestindo essa estrutura. Periodicamente esses cílios, semelhante a esses flagelos lá atrás, eles se movimentam e retiram essa secreção. Então, mostrando os diversos estágios de diferenciação da célula dentro de um mesmo corpo. Próximo, Giovana. Articulam-se todas elas, né, em múltiplas formas, adaptando-se às funções que lhe competem, no veículo de manifestações da criatura que temporariamente a segrega, à maneira de peças eletromagnéticas inteligentes. Por que peças eletromagnéticas? Nós já tivemos a oportunidade de falar aqui. Nós somos uma pilha, somos carregados de cargas positivas e negativas, então nós temos magnetismo, tá? Em máquina eletromagnética superinteligente, atendendo com precisão matemática os apelos da mente. Então, o nosso corpo, novamente, atendendo aos apelos da mente. Dentro de um capítulo, nós vamos ver várias vezes André Luiz falando que a mente é que coordena o corpo. Assemelhando-se de certo modo no organismo aos milhões de átomos que constituem harmonicamente as cordas de um piano, acionadas pelos martelos minúsculos dos nervos, ao impacto das teclas que podemos simbolizar nos fulcros energéticos do córtex encefálico. Então, quando ele fala de córtex encefálico, nós vamos olhar aqui essa estrutura, essa região aqui, que seria essas convoluções, né, que nós temos aqui. Movimentado e controlado pelo espírito, através do centro coronário, que sustenta a conjunção da vida mental com a forma organizada que ela mesma expressa. Então, o centro, volta um pouquinho, o centro coronário é aquele que nós temos, que fazemos a conexão direto com a espiritualidade e através do centro coronário a gente consegue modular a atividade cerebral. Então, seria o ponto de comunicação do espírito com o corpo, com o perispírito e consequentemente o corpo. Nós temos o sistema nervoso fazendo isso de forma muito bem organizada. Motores elétricos microscópicos, dispostas na construção da forma em processo idêntico ao da superposição de tijolos numa obra de alvenaria, as células são compelidas à disciplina, perante a ideia orientadora que as governa e que as associa e governa. Quanto os tijolos vulgares são constrangidos à submissão ante as linhas traçadas pelo arquiteto que lhes aproveita o concurso na concretização de um projeto específico. E aqui tem, por exemplo, para vocês terem uma ideia de que parece uma parede, as células vegetais perfeitamente organizadas, certo? Muito bem. Essas células, elas obedecem uma hierarquia. As células cerebrais e as células endócrinas vão coordenar a atividade de todas as outras nossas células corporais. Essas células, se você voltar à figura anterior, nós podemos ver aqui, de repente, ela tem a sua atividade nutricional, ela tem a sua atividade discreta, ela tem toda a sua atividade metabólica. Essa célula tem toda uma atividade metabólica. Se eventualmente um gene ou cromossomo sofrer uma alteração, essa célula pode se tornar diferente das demais. E quando ela se torna diferente das demais, ela fica rebelde. E aí ela deixa de fazer parte dessa parede. E ela vira um aglomerado sem forma, extremamente frouxa, e forma o que nós chamamos de um câncer. Forma uma região tumoral. Como ela não tem mais esse cimento, vamos dizer assim, que solidifica, essa organização certinha, ela está ali no meio frouxa, ela começa a roubar, aquele grupamento de células agora todo desorganizado, começa a roubar nutrientes das células boas. E a gente começa a sentir a fraqueza do câncer.
E aí nós temos essas células todas frouxas, podendo se destacar dessa massa tumoral que se formou, desorganizada, e se alojar em outros pontos do corpo, que é o que o médico chama de metástase. E cada uma, ela é indisciplinada, não está mais submetida sobre as mesmas leis, ela se aloja e aí ela forma um novo foco de células igualmente indisciplinadas, e é onde o câncer vai se espalhando. Por isso que toda vez que se tem uma notícia, olha, existe um tumor potencial, tem que fazer investigação, o que é que tem que fazer? Para você pegar tudo que não é no início, você pega ainda na fase que ela está desorganizada, mas sem escapar daquele núcleo desorganizado. Depois que ela escapa, ela começa a se alojar em vários tecidos. Então é importante, esse mês é a prevenção dos homens, o mês passado foi a prevenção das mulheres, né? Nós precisamos olhar o nosso corpo anualmente, depois de uma certa idade especialmente, para que a gente possa prevenir que células desorganizadas, que são naturais do viver muito, surjam no nosso corpo e fiquem sem serem descobertas, porque quanto mais cedo a gente descobrir, mais cedo a gente dá cabo delas, tá? E graças a Deus a ciência está muito avançada, hoje ela consegue tratar especificamente os conjuntos de células alterados sem afetar os normais. Antigamente matavam-se todas, as boas e as ruins, e era um processo extremamente devastador. Hoje não, nós temos quimioterapias altamente específicas que fazem um tratamento, então não precisa mais ter medo. É assim que são funcionárias da reprodução no centro genésico, centro genésico são os centros da reprodução, masculino e feminino, trabalhadores da digestão e da absorção no centro gástrico, operários da respiração e da fonação no centro laríngeo, na circulação no centro cardíaco, servidores e guardiãs ou migratórias no tráfego e distribuição da reserva e defesa do centro esplênico. Sendo esplênico, refere-se à área do baço, tá? Que é a área que vai controlar a distribuição do fluxo sanguíneo juntamente com o fígado também, tá? Auxiliares da inteligência, elementos de ligação no centro cerebral e administradoras e artistas no centro coronário, amolgando-se, ajustando-se às ordens mentais recebidas e traduzindo na região de trabalho que lhes é própria a individualidade que as refreia e influencia, com justas limitações no tempo e no espaço. Temos-las desse modo, repetimos, por microscópicos motores elétricos, com vida própria, subordinando-se às determinações do ser, que as aglutina e lhes imprime a fixação ou a mobilidade indispensáveis à função que deve exercer no mar interior do mundo orgânico. Essa expressão mar interior do mundo orgânico, ela é muito própria, porque nós saímos da água do mar, nós somos oriundos de lá e nós incorporamos aquele meio ambiente na nossa estrutura corporal. Então a nossa lágrima tem gosto de sal, o nosso suor tem gosto de sal, a nossa saliva também é salgada, porque todas as secreções do nosso corpo têm gosto de sal, semelhante à água do mar, porque a gente incorporou isso durante o processo evolutivo. Formado pelos líquidos extracelulares. O que é um líquido extracelular? Tudo que está fora da célula. Também. Todo líquido corporal. A se definirem no líquido lacunar que as irriga e circula vagarosamente, na linfa que verge dos tecidos, endereçada ao sangue, e no plasma sanguíneo que o movimenta rápido, além de outros líquidos intersticiais característicos do meio interno. Vamos passar aí a figura. O que é o meio interno? O meio interno é esse mar que nós temos, é tudo que está dentro do nosso corpo. Então nós temos aqui os capilares sanguíneos que ele cita. Os capilares sanguíneos trazem os nutrientes que vão nutrir as células do teu tecido corporal. E aí, o que sobrar dessa nutrição vai ser reabsorvido pelo sistema linfático. O que é o sistema linfático? Para quem nunca ouviu falar dele, é um sistema paralelo ao sistema sanguíneo. Esse sistema, ele vai captar o excesso de fluido que sobra nos tecidos e vai devolver a circulação lá no coração. Muito bem. O linfoma aí, tá? Isso. Então, o que você está observando aqui? Pequenas regiões espessadas nesse sistema, que são chamados de linfonodos.
o todo indivisível do organismo. Lógico entender dessa forma que, diante do governo mental, a reunião das células compõe tecidos, assim como a associação dos tecidos esculpe os órgãos, partes constituintes do organismo que passa a funcionar como um todo indivisível, em sua integridade, cingido pelo sistema nervoso e controlado pelos hormônios, ou substâncias produzidas em determinados órgãos e transportadas a outros arraiais da atividade somática, da atividade corporal, que lhes excitam as propriedades funcionais para certos fins, hormônios esses nascidos da impulsão mecânica da mente. Exemplo, fiquei com raiva, vou liberar adrenalina. A adrenalina vai me dar uma força tão grande que eu acho que eu posso dar um murro no outro. Eu vou dar um murro no outro, tá? Mas essa adrenalina vai estimular tanto a minha frequência cardíaca, vai estimular tanto secreções estomacais, que eu passo a ter dor de estômago com o passar do tempo, com excesso de adrenalina. Então eu tenho o quê? A minha mente, o meu hormônio, adrenalina, coordenando a célula corporal, trazendo saúde ou doença de acordo com o destino que eu dou a essa situação. Sob o império celular, conforme diferentes estados emotivos da consciência, enfeixando carga de elementos químicos em nível ideal, quando o equilíbrio íntimo lhe preside as manifestações e consubstanciando recursos de manutenção e preservação da vida normal, perfeitamente isoláveis pela ciência comum, como já acontece com a adrenalina das suprarrenais, com a insulina do pâncreas, a testosterona dos testículos e outras secreções glandulares do cosmo orgânico. Então, aí são as células orgânicas, né, que ele cita. Nós temos o hipotálamo e a hipófise respondendo ao controle mental. Esse hipotálamo e hipófise vai liberar hormônios que estimulam a sua tireoide, que estimulam a adrenal, que estimulam os ovários, que estimulam o testículo. O pâncreas é mais ou menos autônomo. Ele responde dependendo daquilo que você come. Ele não depende do controle cerebral. Mas o que você come depende do controle cerebral. Como é que depende? Simples. O indivíduo faz uma cirurgia bariátrica e consegue engordar. E aí quando você vai ver por que ele engorda, o que aconteceu? Ele bebia leite condensado o dia inteiro. Não podia comer, mas bebia o leite condensado. Por quê? O problema da bariátrica, o problema da comida não é o estômago, é a cabeça. A relação que se tem com o alimento. Então, você comeu muito porque gosta de comer, sabe lá a razão que é, seu pâncreas, ele acaba liberando mais insulina para resolver esse problema do excesso de alimentação. O que dá para ele aproveitar? Ele aproveita, o que não dá, ele transforma em gordura. E aí a gente come demais, a gente engorda. É fatal isso, né? Próximo. O sistema nervoso, que é o outro controlador, ele tem um componente que vai executar a parte de movimento, que você vai correr, vai fazer todas as suas atividades. Ele tem componentes que vão tomar decisões do qual será o melhor caminho a seguir, mas ele tem componentes que independem da sua vontade, que é essa parte aqui que nós chamamos de autônomo, que vai controlar a dilatação da pupila, que vai controlar o quanto de saliva você produz, o que o seu pulmão faz, e vai controlar todas o que nós chamamos de vísceras. Então, esse sistema independe da sua vontade. E aí, que trabalho que eles fizeram? Esse é um trabalho que vale a pena contar para vocês. Isso na década de 90, eu estava fazendo doutorado em Ribeirão Preto e uma professora apresentou esse trabalho. Eles pegaram pessoas com o mesmo nível de estresse, 3 grupos de pessoas. Um deles mediram as respostas fisiológicas, se tinha frequência cardíaca aumentada, como é que era a pressão, como é que era a frequência respiratória. Aí eu avaliava como estava o corpo. Dosava a quantidade de adrenalina. No outro grupo, esse grupo, primeiro eu não faria nada com ele. O segundo grupo eu coletava as mesmas informações que eu coletei do primeiro, só que o segundo grupo ia fazer meditação e o outro grupo iria rezar. E o terceiro grupo ficaria vendo um filme violento, alguma coisa assim. O que eles observaram? Pegaram essas pessoas todas e viram que todas elas tinham um nível de adrenalina alto. Todas elas estavam com resposta fisiológica alta. Depois de um certo tempo, eles aumentaram bastante a pressão após a prece, a meditação, após o filme, após não fazer nada. Eles aumentaram bastante a pressão sobre essas pessoas. Foram observar, dosando a adrenalina subiu mais alto ainda. Aí foram ver as respostas biológicas.
O grupo que não fez nada e o grupo que viu o filme ficava com uma taquicardia, uma frequência cardíaca aumentada, com todas as respostas de um corpo que ficaria doente. E o grupo que meditava ou rezava, apesar da adrenalina alta, não tinha resposta fisiológica. A adrenalina é uma molécula que nós chamamos de sistema nervoso autônomo. E aí eles levantaram a questão, será que o sistema nervoso autônomo é realmente autônomo? Quer dizer, será que ele não depende da nossa vontade? Então eles começaram a duvidar dessa autonomia. E aí começaram-se linhas de pesquisa que hoje estão combinando com os trabalhos que estão reforçando as falas de André Luiz, em que a nossa mente realmente é capaz de dominar o nosso corpo. E por que os caras, mesmo com a adrenalina alta, não tinham a resposta biológica que o outro ficava agitado, excitado, ansioso? Porque eles tinham controle pela mente. Mesmo que o hormônio não estivesse alto, a célula não respondia. Porque para o hormônio agir, ela precisa ligar num receptor. Esses caras, com a mente, reduziam o número de receptor. Você pode ter a substância alta, mas se não tem como interagir, você não tem a resposta da substância. Então, esses trabalhos começaram a ser avaliados. E hoje a gente tem algumas dúvidas se realmente a gente não consegue controlar as nossas vísceras com a mente. Certo? Vamos lá? E o automatismo celular? Ideia da doutrina celular corrente no mundo que as células tomam aspectos diferentes conforme a natureza das organizações a que servem, competindo nos desenvolver mais amplamente o acerto, ou seja, com certeza, para asseverar que a inteligência, influenciando o citoplasma, que é no fundo o elemento intersticial de vinculação das forças físio-psicossomáticas, obriga as células ao trabalho que necessita para expressar-se. O que é o citoplasma? Toda célula, ela tem dentro 3 coisas básicas. Primeiro, uma estrutura que envolve, que é chamada de membrana plasmática. Segundo, o meio dela que é como se fosse uma gelatina. Esse é o citoplasma. E no interior dela, o núcleo, que ela guarda o DNA. Toda célula tem isso. Tem o núcleo, o citoplasma e a membrana. E ele está dizendo para a gente, volta aí, Gil. Ele está dizendo o seguinte, que a inteligência influencia o citoplasma, tá? O meio da célula, que é no fundo o elemento intersticial de vinculação de forças físio-psicossomáticas. E é verdade, porque hoje nós sabemos que nesse citoplasma milhões de reações químicas vão acontecer. Então, quando eu disse para vocês que a adrenalina vem na superfície da célula, na membrana, se liga na célula. Quando ela se liga aqui dentro, o citoplasma desencadeia mais de 40 reações ao mesmo tempo, em uma célula, produzindo uma série de moléculas químicas que vão dizer para o núcleo, olha, para essa célula responder assim, você precisa produzir a proteína tal, que é isso que o organismo está precisando agora para manter a vida. Então, nós vamos observar que o citoplasma é peça fundamental na manutenção da vida. Por isso que ele fala isso. Vinculação das forças físio, quer dizer, a parte biológica, que vai responder a uma ação psicológica, ou seja, com uma somatização corporal. Então, são forças físio-psicossomáticas. Vamos lá. Trabalho este que, à custa de repetições quase infinitas, se torna perfeitamente automático para as unidades celulares que se renovam de maneira incessante na execução das tarefas que a vida lhes assinala. Nós já não incorporamos que tem que levantar uma certa hora todo dia? O despertador toca, a gente levanta. E isso nós fazemos a vida toda, de tal forma que quando acaba a necessidade de levantar naquela hora, o nosso corpo automaticamente acorda. E a gente não consegue deter isso. Por quê? Houve uma repetição do evento e incorporou-se um automatismo. E assim aconteceu com as células durante o processo evolutivo. Efeitos do automatismo. Perfeitamente compreensíveis nessa base, os estudos científicos que reconhecem os agrupamentos colaboracionistas das células especializadas, através da cultura artificial dos tecidos orgânicos, em que um fragmento de qualquer desses mesmos tecidos, seja da epiderme, da pele, do cérebro,
permanece vivo por muito tempo quando mergulhado em um soro que, cuidadosamente imunizado e mantido a temperatura correspondente do corpo físico, acusa vida intensa. Então, o que é um soro que tem que ser imunizado? É um soro que tem substâncias que não vai permitir a proliferação de bactérias, tá certo? Mantido na temperatura corporal, a célula pode viver. Decorridas algumas horas, os produtos de excreta dessa célula intoxicam o soro, impedindo o desenvolvimento celular. Mas se o líquido for renovado, continuam as células a crescer no mesmo ritmo de movimento e expansão em que lhes marca a atividade no edifício corpóreo. Então eu tiro uma célula do tecido, coloco lá no meio específico, mantenho essa célula numa temperatura adequada e ela tá viva, trabalhando. Só que eu não tiro aquilo que ela produziu e é o que ela deseja eliminar. Eu vou deixando ali. Aquilo intoxica e ela morre. Então eu tenho que produzir e eliminar. Como a gente se alimenta e excreta o que não precisa. Alimenta e excreta. A célula, na sua unidade, também tem que fazer isso. Todavia, fora do governo mental que as dirigia, não se revela iguais às suas irmãs em função orgânica. Isso é muito interessante. Todos aqui acho que devem conhecer a professora Margarete, já fez até palestra aqui. Ela é professora lá da faculdade, a gente tem uma parceria lá no laboratório. E nós estávamos no congresso aquela semana que eu falei para vocês, e no meio de uma das conferências, a cientista apresentava exatamente isso. Que as células, quando a gente trabalha in vitro, ou seja, tira do corpo e faz o experimento, é um tipo de resposta. Quando você acha que aquela resposta vai acontecer no ser vivo e faz a mesma metodologia, aplica a mesma substância no ser vivo, a resposta é completamente diferente. E ela dizia, que engraçado, né? Fazer o experimento na plaquinha, que a gente chama placa de vidro, nós chamamos de placa de Petri, é uma coisa. E dentro do organismo é outra, completamente diferente. Eu falei, não tem perispírito na placa de Petri, só tem a matéria. E ele diz isso pra gente, olha, não se revelam iguais às suas irmãs em função orgânica. Agora, parêntese, gente, isso foi em 1958 que André Luiz falou. Nós estamos vendo isso em 2017. Ou seja, ele já lá atrás, ele já falava de coisas que a ciência não imaginava ainda, né? As células nervosas, por exemplo, com suas fibrilas especiais, fibrilas são prolongamentos que ela tem, né? Não produzem células com fibrilas análogas ou iguais, e as que atendem nos músculos os serviços da contração se desdiferenciam, regredindo ao tipo conjuntivo. O que é esse desdiferenciar? Desdiferenciar é o seguinte, nós partimos do espermatozoide de um óvulo que se funde. Forma um núcleo, uma célula bem grande, que imediatamente se divide e forma duas, que se divide formando 4, que se divide formando 8, que se divide formando 16. E aí nós vamos criando. Depois de 20 dias, o coração já começa a ser formado. Mas as células vão se diferenciando, cada uma para executar uma determinada função. Então nós temos a célula do coração seguindo por um rumo, mas ela se originou daquela primeira. O que é que a fez diferenciar? Agora o que ele está dizendo é o seguinte, que você pega uma célula cardíaca, por exemplo, e vai fazer o trabalho, botar ela em cultura, se bobear ela desdiferencia, ou seja, ela volta ao seu estado original, vira uma célula tronco, uma célula primitiva, tá? Todas as que se ausentam do conjunto estrutural do tecido inclinam-se para a apresentação morfológica da ameba, que é as primeiras células que a gente manifestou, né? Segundo observações cientificamente provadas. Isso ocorre porque as células, quando ajustadas ao ambiente orgânico, demonstram o comportamento natural do operário mobilizado em serviço, sob as ordens da inteligência, comunicando-se uma com as outras sob o influxo espiritual, que lhes mantém a coesão e procedem no soro quais amebas em liberdade para satisfazer os próprios impulsos. Fenômenos inexplicáveis. Dentro do mesmo princípio de submissão das células ao estímulo nervoso, é que a existência de transplante dos tecidos em embriões entre si
com alguns dias de formação, pode oferecer resultados surpreendentes, de vez que as células orientadas em determinado sentido, quando enxertadas sobre outros tecidos em vivo, ou seja, vivos, conseguem gerar órgãos extras em regime de monstruosidade, obedecendo a determinações especializadas resultantes da origem magnética, resultantes das ordens magnéticas de origem que saturam essas mesmas células. É ainda aí, pelo mesmo teor de semelhante saturação, que vamos entender as demonstrações do faquirismo e outras realizações em sessões experimentais do espiritismo, nos quais a mente superconcentrada pode arremessar fluidos de impulsão sobre vidas inferiores, seja plantas, imprimindo-lhes desenvolvimento anormal e explicar os fenômenos de materialização mediúnica. Então ele está dizendo que se uma célula, já no início da formação dela, ela for deslocada no tecido e ela receber aquele impulso magnético da mente, ela pode se diferenciar gerando um órgão extra numa situação de aberração, certo? E que essa esterilização de fluido, que é possível, faz com que você suporte todas essas agulhas espetadas aí na sua perna, E ainda que você pode fazer o desenvolvimento de plantas com a extrusão desses fluidos. Vocês não conhecem aquelas pessoas que ficam conversando e dando passe para as plantas? E as plantas que recebem isso, elas progridem mais? Ficam mais bonitas do que aquelas que não recebem esse tipo de fluido? Neste caso, sob condições excepcionais e com auxílio de inteligências desencarnadas, o organismo do médium deixa escapar o ectoplasma, ou plasma exteriorizado, no qual as células, em tonalidade vibratória diferente, elastecem-se e se renovam, de conformidade com os moldes mentais que lhes são apresentados. Então, nessas figuras, nós temos aqui o médium extravasando o ectoplasma e formou-se um espírito aqui atrás dele, através do molde mental, provavelmente de Chico. E aí nós temos aqui também a médium exalando uma substância, um ectoplasma que foi moldado a formas, rostos de pessoas, Próximo. Produzindo os mais significativos fenômenos em obediência ao comando da inteligência, por intermédio das quais a esfera espiritual sugere ao plano físico a imortalidade da alma a caminho da vida superior. Então, quando nós passamos aqui na sala, o médium, Marcos, doa o seu fluido magnético, E a espiritualidade irá trabalhar isso durante a noite, trazendo um benefício para a nossa saúde. Lógico, levando em consideração a nossa programação e o nosso merecimento. Ok? Então, essa foi uma aula de Uberaba, 29 de janeiro de 58. E o Marcos quer falar? Parar.